Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos aqui hoje mais uma live, aguardando aí os nossos convidados. A nossa convidada, né? A Elis já está aqui pontual como sempre. Olá, Ronaldo, boa tarde. Vamos aqui, vou chamar aqui a Elis, vamos conectar aqui com a Elis. Lucy, boa tarde. Vamos esperar aqui a Elis se conectar. Eu espero que hoje a internet nos ajude. Oi, Elis. Olá, boa tarde. Boa Tudo tarde, tudo bem? bem? Tudo ótimo. Prazer estar aqui de novo. O prazer é todo meu. Sempre adoro fazer live aqui com você. É Que muito bom. bom. Fico Obrigada por ter feliz. aceitado aqui o meu convite, por falar nesse dia de hoje, né? Dia 1º de maio, aí, o Dia do Trabalhador. Legal. Minha internet tá bom aí para você? Pessoal, tá bom, Elis? Tá me ouvindo bem? E estou te ouvindo bem, tá tranquilo. O pessoal que está entrando aí vai compartilhando. Deixa eu compartilhar aqui também com os meus amigos aqui, Cláudia. Só um Legal, Elis. instantinho, enquanto eles estão Vamos ver entrando. aqui. Vamos Exato. compartilhando. Vamos. Legal. Aqui Pro entra o pessoal. Evaldo também. Oi, Evaldo, boa tarde. Isso. Para o Vamos pessoal que lá. vai entrando, vamos compartilhando. Vamos dar uns minutinhos Chamar os aí enquanto o amigos, né, pessoal. Liz? Isso, para participar também dessa live, porque é legal, né? Então vamos compartilhando com as pessoas Vamos que mandando estão aí. para eles Hoje, nos então, consegue me ouvir bem, acompanhar. né, Liz? Tá legal? Hoje eu, Hoje não hoje eu temos delay. consigo. Hoje não temos delay. Aquele dia estava tendo um delay assim, toda hora você falava e depois a voz só mexia sua boca e a voz complementava. Ah, E agora tá certinho. Espera só mais um esses instantinho, problemas deixa eu só. técnicos aqui. Exato, acontece aí mesmo. A Dulce Espera está aqui só. pedindo desculpa pelos risos. Não tem problema, ô Dulce. Importante aqui que somos felizes. E sorrir faz bem. Vamos dar uma última compartilhada aqui com todo mundo. Aí, beleza, pronto. Tamires está aqui por aqui também. Boa Legal. tarde, Tamires. Vamos aí falar Isso. um pouco aí. Hoje, pessoal, eu convidei a Elis para falar aí sobre saúde mental do trabalhador em comemoração aí o dia 1º, né, de maio, Dia do Trabalhador, que se Uhum. deu por se eu não me engano, eles em 1886, né, um grupo de trabalhadores reivindicando aí a redução da jornada, né, que era 13 a 17 horas por dia e foi aonde reduziram para 8 horas. E logo depois ainda também tivemos o benefício aí da férias remunerada, né? Então, diante do Uhum. cenário que hoje estamos vivendo, eu acredito que é um momento onde muitos trabalhadores estão aí com seus sentimentos, com muitas incertezas, com medo, com de perder, alguns já perderam aí o seu Emprego. emprego, sem saber o que pode acontecer daqui a alguns dias, meses. Então, assim, te convidei, gostaria muito aí de ouvir você, o que pode nos auxiliar ou comentar aí para poder ajudar essas pessoas aí que estão nesse momento incerto, com medo, o nosso emocional, como seria. Oi, Maria Lúcia, boa tarde, entrou aqui a Maria Lúcia. Legal. Então, assim, pessoal que me acompanha, né? Eu sou Elis Regina, só para vocês entenderem um pouquinho. Eu sou psicóloga organizacional e também sou psicóloga clínica. Atualmente eu trabalho com mentoria de profissionais, dando suporte justamente nessa área de alavancar na internet. Então, esse é um dos meus propósitos, onde eu faço parceria com a Cláudia. Tá? Legal. É interessante falar que assim, o primeiro de maio, né, é o Dia do Trabalhador. E se a gente for parar para pensar, é um dos maiores feriados do mundo. Por quê? Vamos parar para pensar. Hoje não é o dia do trabalho, né? Hoje é o dia do trabalhador. É a pessoa que trabalha, que levanta cedo, que movimenta, que constrói o mundo, que faz um diferencial,
que batalha pelo salário que ela ganha. Então, é o dia do trabalho, é o dia do trabalhador, não é o dia do trabalho. Então, é importante já começar deixando claro isso, né? E, claro, também tivemos aí a questão do isolamento social, da pandemia, né? Todo mundo está sofrendo bastante com isso. Essa Sim. questão do isolamento, de não ter contato com ninguém, de ter que se isolar, de ter que ficar sozinho, qualquer coisa, você vai complementando aí, vai me cortando, Cláudia, Oh, porque eu... sim, é. A Maria Lúcia tá rindo aqui, colocando eu. Oi, Ade. Oi, Isso! tá entrando aqui o pessoal. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui. Eu convidei hoje a Elis Lemos, nossa psicóloga, para falar um pouco aí sobre a saúde mental do trabalhador. E ela está aqui Isso! colocando aqui para nós alguns pontos fundamentais. Diga aí, Elis. Legal, então só para repetir aí, então estou dizendo que hoje não é o dia do trabalho, é o dia do trabalhador, tá? Então é o dia da pessoa que levanta mesmo cedo para trabalhar, para se movimentar. E nesses tempos aí de pandemia, de isolamento social, né? Tá tendo muita tensão, medo, estresse, né? Uns têm algumas ampliações aí da jornada de trabalho, como a Cláudia mesmo falou, a transformação também do lar, né? Porque a questão do lar, no que você inverte, né? O que era seu lar acaba se transformando o seu ambiente de trabalho também. As pessoas acabam perdendo a dimensão doméstica familiar das suas próprias casas, porque você não tem como distinguir o que é seu trabalho, o que é seu lar, porque você está mesclando tudo ao mesmo tempo, nesse É tempo muito de... difícil, né, Elis, para Total, algumas pessoas total. poder fazer essa separação. Há aqueles que já trabalham em casa, talvez seja muito mais fácil, já tem aí uma disciplina, mas são Não é? muitos acontecimentos, né, Sim, de uma sim. vez só, muitos sentimentos de uma vez só, e isso também tudo influencia Só que tem um, no só que tem, emocional. exatamente, só que tem um detalhe: apesar de ter pessoas que trabalham em casa, o Brasil ainda não está preparado para essa questão de home office, de ter que trabalhar em casa, de ter que simplesmente dividir, né, o seu ambiente de casa e trabalho. Isso acaba gerando um certo impacto também. E para as pessoas que, por exemplo, que trabalham, que têm uma rotina totalmente de trabalhar, de trabalhar, de trabalhar, trabalhar, e ter que parar de uma hora para outra, isso também gera um impacto emocional na vida dela. Porque o que acontece? Eu estava vendo hoje na CNN, no jornal, que assim, o índice de pessoas com medo, eu disse medo, mas medo mesmo. E não é medo assim, medo de bicho, medo de coisas, mas medo de perda do emprego, de perda de oportunidades, de quem tem seu próprio trabalho autônomo. Aumentou muito grande. O índice foi muito alto. A ansiedade da população está aumentando muito. Além da ansiedade, o uso de álcool e drogas também passou, e também reforçar que assim, a violência doméstica também. Isso foram fatores que aumentaram muito, muito, muito nesse período de isolamento. Então, assim, é importante reforçar que a saúde mental ela é importante. Agora ela está vindo com destaque e força total. Porque não adianta nada simplesmente eu dizer, mas eu não tenho uma gripe ou o isolamento não é comigo, não é com ninguém. Não, isso está afetando muita gente. O medo principal, acho que o medo de não ter, acho que você, como Cláudia, como trabalha com finanças, deve perceber essa questão do financeiro, né? As pessoas estão se Sim, apertando até não poder mais para poder é. administrar as finanças nesse tempo. Então, o medo está muito grande. Sim, é medo de todas as formas, né? Aquela pessoa que perdeu seu emprego e pensa como vai poder manter a sua família, pagar suas contas, o Exato. medo da incerteza do amanhã, se perder o emprego, você vê agora filas enormes para o pessoal pegar aí os seus Enorme. benefícios, será que consegue? Será que será rápido? Então, tudo isso envolve o emocional das pessoas e acaba que paralisando. Então aí vem todo aquele estresse, tudo aquilo que nós já tínhamos antes, agora com uma intensidade maior, né, Elis? E fora Sim, outras coisas novas, podemos dizer assim. sim. E assim, e esse medo, né? Que o medo físico ele é diferente do medo emocional, né? O medo físico ele agrega assim a dor,
né? Vamos explicar para ficar muito claro aqui essa questão do medo físico e o medo emocional, para as pessoas entenderem um pouco mais, que assim, o medo físico é essa questão né? Eu tomei uma injeção, isso é um medo. Agora, a dor emocional, né? O medo emocional, ele é muito maior, porque ele vai englobar justamente as nossas crenças e os nossos pensamentos. Elis, poderíamos dizer o medo físico é algo que você é palpável, podemos dizer assim, e o emocional é algo que você não vê, que você não é palpável. Poderia ser desta forma? Conseguimos Então, distinguir desse jeito? Então, ele pode ser palpável se ele começar a repetir várias vezes aquele pensamento, a sensação, várias vezes na minha mente. Como que eu vou explicar? Eu estou na escola e eu vou aprender uma tabuada. Eu faço o quê? Uma memorização. E o sentimento do medo, quando eu começo a alimentá-lo, eu vou alimentando esse medo, ele vai crescendo de uma proporção muito grande, que isso acaba gerando dores físicas para o meu corpo. Não sei se eu estou sendo muito clara aí. Então, assim, o medo físico, chegou uma injeção, naquele momento eu tive um medo, eu senti a dor, passou. A dor emocional, ela vai automaticamente, você vai carregando essa dor emocional por longo tempo. E vai carregando ela para sua vida. E é o que eu falo que você vai alimentando. Vai alimentando, claro, você só vai alimentá-lo se você parar, observar e buscar uma solução para ela. E quando eu falo solução, é uma psicoterapia ou até mesmo uma medicação, tá? Então, isso é importante, simplesmente, você parar para pensar. Né? Então, Elis, já temos uma resposta, uma pergunta aqui, na uma verdade, pergunta. né? O Evaldo está falando aqui. Boa tarde. Elis, qual o exercício mental diário sugerido para amenizar as sensações para quem sofre por medo ou ansiedade? Tá. A questão da ansiedade é o que eu falo muito, né? Quem tem ansiedade hoje é uma pessoa que ela pensa muito no futuro, né? Ela tá muito além do além. Então, quando eu começo a pensar nessa questão do futuro, o futuro que vai acontecer, como vai ser, eu começo a gerar uma sensação de ansiedade no meu corpo. Então, o que eu devo fazer? Não existe hoje técnicas específicas que digam, olha, se eu fizer isso, em hipótese nenhuma eu posso dizer, eu vou amenizar uma ansiedade. Mas eu costumo orientar os meus próprios pacientes, antes de mais nada, coloque os seus pensamentos em papel e caneta. Pego papel e caneta e eu anoto. Quais são as minhas prioridades hoje? Pro ansioso. Porque eu vou realizando por parte. Não existe hoje uma questão, um exercício assim que eu possa dar e dizer assim, faça isso todo dia que você vai amenizar, porque não é físico, é emocional. Eu tenho que trabalhar as minhas emoções. Como que eu lido com elas? Como que eu posso trabalhar? Então, eu costumo dizer para os meus pacientes, anote as tuas angústias, né? O que eu quero realizar primeiro? O que eu vou concretizando e eu vou sinalizando. Mas eu tenho que deixar visível, porque o ansioso é assim, né? Aquela velha história, né, Cláudia? Eu só acredito vendo. Se eu não ver, o ansioso continua com aquela ânsia, aquele medo, aquela angústia, que isso vai levando ele para outro caminho. E aí as coisas começam a ficar mais grave, podemos dizer assim, Elis. O Elvis está aqui Exato. com outra pergunta, Elis. A dor emocional pode acarretar em perca de sono e indisposição para as pessoas? Sim, com certeza, porque assim, não é a dor emocional, aí é que eu falo, é importante, eu falo que sim, mas é importante você ter um acompanhamento psicológico para você entender o que está tirando o seu sono, né? Então, assim, não é uma Porque coisa pode eu ser não outras posso. coisas também. Pode ser. Aí eu volto de novo. Será que é o fator físico? Pode ser uma questão fisiológica do seu corpo que está pedindo alguma coisa, que está cansado. Agora, tudo que gera uma certa repetição nos pensamentos, que vai gerando conflitos para você no dia a dia, opa, tem um sinal ali que está amarelo que você precisa simplesmente parar, acordar e refletir, que é o seu momento de buscar ajuda. Se isso está acontecendo por muito tempo, aí é importante entrar com uma ajuda psicológica para fazer uma análise do que está levando essa questão do não consigo dormir. O Elis, e o que você Oi. diria com muito tempo? Por exemplo,
vou dizer assim, eu tô sem dormir há mais de 3 meses, por exemplo, esse muito tempo. Que é uma coisa que vai se repetindo. Eu não disse que tenho medo, o medo de uma aranha. Ok. O medo de uma aranha, eu vi a aranha, passou, certo? Mas eu tô com medo que tá me sufocando. Eu tô com medo que tá me incomodando. Eu tô com medo que eu não tô olhando, mas eu tô sentindo. Isso não é uma coisa positiva. Esse sentir não é uma forma positiva, porque tá me gerando algo, tá me gerando dor. E tudo que gera dor é importante buscar uma ajuda. Não deixar essa dor simplesmente florescer aí, porque tudo que domina acaba levando você para outro caminho aí, para uma ansiedade, para uma depressão principalmente. Mas assim, eu não tô dando, eu quero deixar muito claro, Cláudia, que eu não tô diagnosticando, Uhum. tô deixando muito claro que é importante que se você perceber que os sintomas estão aumentando cada vez mais, busque uma ajuda psicológica. Então, assim, se o meu sono foi 1 ou 2 vezes, perfeito. Mas se eu tô 3 meses que eu não durmo nada, busco uma ajuda. Um médico, um psicólogo, um psiquiatra, são profissionais capacitados para te orientar nesse contexto, tá? Legal. Eu espero Pessoal, ter tá entrando aqui um respondido aí. pessoal. Hoje estamos aqui com a Elis Lemos, psicóloga. Chamamos ela, que eu convidei, porque hoje é dia primeiro, dia do trabalhador. Então, estamos aqui falando da saúde mental do trabalhador. E quem quiser deixar sua pergunta aqui, a Elis está aqui para nos responder. E, Elis, você comentou aí Hum. sobre depressão. Essas pessoas que já teve ou tem alguma probabilidade de desenvolver essa depressão, e isso pode aumentar. Como essa pessoa pode evitar isso? Algo que você já Então, teve uma depressão, você tratou, e agora, nesse momento que estamos vivendo, isso pode voltar com uma intensidade maior? Então, olha, o que acontece? Quem tem uma depressão provavelmente não deve, hipótese nenhuma, parar o seu tratamento agora. Não pode. Tem que continuar com o tratamento, ter um acompanhamento com o psiquiatra, com a medicação, ou até mesmo continuar a psicoterapia. Sabemos que assim, a psicoterapia hoje, o Conselho Regional de Psicologia, ele permite, né, saiu uma resolução agora, permitindo justamente que os profissionais atendam online. Então, busque atendimento online e não pare o tratamento. Agora sim, Cláudia, Elis, eu tô achando que porque eu tô com depressão, porque eu tô isolado e eu não consigo lidar com isso e eu já estou me diagnosticando com depressão. Porque hoje é muito fácil, né? As pessoas já vêm com um diagnóstico no braço, debaixo do braço, Uhum. dizendo eu sou depressivo. Então, assim, o isolamento é um momento para você automaticamente se conhecer. Se você não tem um diagnóstico prescrito por um psiquiatra, por um médico, por um psicólogo, é importante você buscar uma ajuda de um profissional, porque assim, ele vai dar esse diagnóstico, não é você. Então, o isolamento é um aprendizado. Eu costumo dizer que esse momento de isolamento você está automaticamente aprendendo a lidar com sentimentos, porque assim, a população brasileira está acostumada muito com o botão automático, Cláudia. Só trabalho, 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 trabalho. E ela teve um baque muito forte, que é a questão do parar. Ela parou de uma Do dia para a vez. noite, mudamos nossa rotina, né, Elis? Exato, exato. A Então, Modina mudou muito. Ela teve que se adaptar nessa questão do eu vou mudar. Umas não estão indo trabalhar, outras estão trabalhando dentro de casa, e as que estão trabalhando dentro de casa, que não têm o hábito de trabalhar, elas têm que se adaptar à rotina de casa, família, ah, e é um contexto que é muito novo. E eu repito, o Brasil não está preparado ainda para uma home office, para a gente trabalhar dentro de casa, para justamente você lidar com esses seus conflitos, porque ele vai mexer mesmo. Ele mexe com você, porque você vai ter que administrar vários sentimentos. legal. Elis, temos aqui outra pergunta do Alexandre. Ele fala assim: boa tarde, eu durmo muito pouco, só firme mesmo 3 horas durante a noite, mas não sinto falta. Durante o dia, isso é prejudicial? Assim, Elis, antes de você responder, eu até falo: o normal o pessoal coloca de 6 a 8 horas. Se ele dorme um horário direto, que eu entendo aqui, 3 horas, é prejudicial? Você não dorme nem a metade do que seria um normal. O que que você me diz disso? Então, aí eu vou voltar ao que eu falei lá no início.
né? Isso é uma diretriz que todos nós temos, né, da OMS, de dormir 8 horas por dia. Mas, assim, isso está gerando algum desconforto para você? Acho que é uma pergunta que a gente tem que começar a fazer também, né? Ô, Alexandre, se não está te fazendo mal, não sei por que ser prejudicial, tá? Agora, se tá te prejudicando, se tá te afetando em alguma outras coisas na sua vida, no seu dia a dia, aí busque uma ajuda para ver o que tá, né, de fato afetando essa questão dessas 3 horas que você dorme. Então, assim, é muito precoce eu dar um diagnóstico aqui, porque depende muito do que você sente, do que você está vivendo, né? Como que é o seu dia a dia. Então, assim, a gente não pode também tá diagnosticando aí, dando um diagnóstico preciso. Né? Legal, Elis. Elis, deixa eu te fazer uma outra pergunta, né? Vamos lá. Assim, eu vejo o brasileiro, ele é muito. Ai, como que eu posso dizer? Muito caloroso, Hum. aquela coisa de estar todo mundo, família, junto. Hoje, nesse isolamento, há pessoas distantes de outras, como seus pais, tudo. Isso também, acredito, que acaba que prejudicando as pessoas. E para quem já tem um problema de depressão, estresse, alguma coisa nesse sentido, o que que você orienta para essas pessoas poder diminuir esse isolamento, ficar distante com esses seus entes queridos? E aí eu reforço, né? Apesar de eu falar que o Brasil não está muito preparado para a questão da tecnologia, a tecnologia agora ela entra com força total. Então, assim, se você tem um parente que tem depressão, a questão da tecnologia, faça videochamada, faça reuniões no sentido onde páginas da internet que você pode ficar conversando com seus entes queridos, bate-papo. As pessoas agora estão fazendo happy hour pelo celular, né? Por videochamada, um café, não necessariamente não precisa ser um happy hour, né? Mas um café por videochamada. Então, a tecnologia aí nesse contexto, ela está entrando com força total. Então, isso está sendo Legal. um grande facilitador. Elis, e tem algum exercício que você indica para mentalmente, para o emocional? Então, Cláudia, assim, como psicóloga, hoje não existe técnica nenhuma que você possa dizer que, eu posso, se eu praticar um exercício, eu vou estar diagnosticando, e cada caso é um caso, tá? É interessante, por isso que eu falo que é interessante a pessoa se conhecer, conhecer o corpo dela, conhecer a mente dela, se permitir para isso. Então, não posso dizer, faça isso em 10 dias que você vai conseguir melhorar o seu sono. Não, não posso fazer isso. Então, por isso que a ajuda do profissional, quem quiser um psicólogo, pode entrar em contato nas minhas redes sociais, fazendo propaganda, né, Cláudia? Isso aí, vamos lá. Eu atendo online, né? Então eu tenho muito gosto de atender aí. Eu atendo, e aí sim, num processo de psicoterapia, você vai entender a sua mente, vai entender um pouco do seu corpo, e aí a gente vai poder usar algumas técnicas, porque cada caso é um caso. Eu não posso diagnosticar, tá? Ah, legal, legal. Pessoal, hoje estamos aqui, quem está chegando agora, com a Elis Lemos, psicóloga. Estamos falando sobre a saúde mental do trabalhador em comemoração aí do dia 1º de maio. Então, quem tiver suas perguntas, quiserem fazer mais perguntas, esteja à vontade, ele está aqui por enquanto aí para poder nos ajudar, tirar um pouco mais dessas dúvidas e também de pessoas que estão aí com esses sentimentos aflorados aí emocionalmente, medo. Então, se vocês fizerem pergunta, pode colocar aqui que a Elis vai estar respondendo, né, Elis? Isso Elis, aí. e me fala uma outra coisa. Hum. Esse isolamento tende a aumentar aí um pouco mais do que esperamos, né? Aham. E o que que você me diz sobre isso? Dessas pessoas sempre estão ali na expectativa que vai acabar, que vai terminar, que daqui a um dia, dois, e estamos vendo que o negócio está se prolongando. Já estamos aí há mais de 2 meses, se eu não me engano, né? Já estamos aí Isso. chegando daqui a pouco no terceiro mês. E o que que você fala sobre isso? Disso ter que se prolongar muito mais do que as pessoas estão esperando. Então, essa questão é o que eu falo, a questão emocional agora, né, além
do tempo que vai prorrogar, isso pode aumentar cada vez mais, né? As pessoas vão ter várias dúvidas nessa questão da emoção, né? Eu vou passar mais 3 meses sem contato, sem a proximidade, sem simplesmente entender um pouco mais os meus sentimentos, porque você vai estar sozinho. Então, assim, é importante que as pessoas... eu estou reforçando muito, não é para 1, 2, 3, 4 pessoas. Busque ajuda psicológica mesmo. Tem vários profissionais aí que vão poder ajudar, que estão atendendo essa questão online para a pessoa entender mesmo os sentimentos dela. Porque, assim, Cláudia, um diagnóstico hoje é fundamental. Eu não posso simplesmente, como profissional, sair diagnosticando todo mundo, porque nesse momento é um momento que nós, da psicologia, precisamos estar todos unidos para ajudar a população em massa com essa dúvida. E aí as pessoas vão se entender de fato se é uma questão de uma depressão, é uma ansiedade, né? Então é importante ter esse paralelo, essa reflexão. Que não tem uma receita de bolo pronta, que eu vou lá e, né, olha, vou mostrar para vocês aqui essa receita e esse é o diagnóstico, então faça isso que você vai ficar bem. Não, não é assim, o emocional é diferente. Ou a gente aprende a lidar com ele, ou busca ajuda quando precisa, ou a tendência as pessoas vão começar a estar muito mais visível o que estava muito encoberto, no sentido escondido, a depressão, a ansiedade, porque antes, né? Eu tenho depressão, ansiedade, era uma coisa muito escondidinha, as pessoas tinham até vergonha de falar. Mas automaticamente, hoje não. Com esse momento de crise que nós estamos passando, isso vai ficar muito, muito aparente. Então as pessoas devem buscar ajuda, ter um diagnóstico preciso do que de fato elas estão passando. Você acredita que com tudo isso pode aumentar essa estatística de pessoas com depressão, com falta de Então, sono? então, Cláudia, assim, a depressão hoje no Brasil, ela é um topo máximo, assim, né? Hoje, a cada 45 minutos, uma pessoa se suicida no Brasil, para você ter uma ideia. Então, assim, a questão da depressão é um assunto sério. Então, antes, as pessoas, é o que eu falo, não era um assunto tão comentado como é hoje. Hoje as pessoas, elas estão vivenciando o isolamento, estão buscando ajuda. E se não buscaram, busque. Porque o assunto é sério. Antes as pessoas abafavam, vamos abafar, porque é melhor, ninguém precisa saber. Mas os índices sempre estevem aí, muito visível. Então, assim, é importante justamente ter essa percepção com o seu corpo. Sentiu, busque a ajuda de um profissional. Legal. Bom, aqui está entrando, Nick está aqui. Temos aqui, pessoal, hoje falando aqui com a Elis Lemos, tá? Psicóloga, sobre a saúde mental do trabalhador. Se tiver perguntas, coloquem aqui. Elis, e o que você tem mais para falar para nós aí nesse Dia do Trabalhador, com tanta coisa aí acontecendo? O que que você nos orienta mais aí? Então, eu acredito que assim, o Dia do Trabalhador, como eu falei, não é o dia do trabalho, é o dia do trabalhador mesmo, né? Porque assim, a pessoa que está lá engajada, a pessoa que trabalha, ela sabe o tanto que ela batalha para ela conseguir aquele dinheiro dela, né? Então, e sabemos que isso, a questão emocional hoje, tanto nível organizacional ou até mesmo para o próprio empreendedor, isso vai ser muito manifesta, vai ser muito visível. As pessoas vão começar a automaticamente se permitir e se olhar, o que antes não fazia. Tá? Então, a tecla do botão que eu falei, que a pessoa trabalha, ela nunca parou para olhar para ela, para olhar para o corpo dela. Porque antes eu tinha uma enxaqueca, antes eu tinha uma dor de estômago, antes eu tinha isso. Mas eu nunca parei, agora vem com força total. E ou eu paro, e é uma frase que eu falo para todo mundo, Cláudia, se não é com amor, é com a dor. Equador. Essa frase é bem famosa. Eu, inclusive, vejo muitas pessoas passando exatamente por isso. Agora é o momento onde as pessoas têm um tempo para si. Eu, inclusive, vi algumas coisas na internet como se você não fez algo achando que era tempo, o problema não é tempo, e sim é prioridade.
Então, hoje Sim, você tem como se pois olhar, é. enxergar dentro de si, ver o que que você pode mudar. A gente fica tão nessa de crise, de medo, de tantas coisas negativas, mas também podemos olhar pelo lado bom, né, Elis? De ter tempo para você, de poder te enxergar, conhecer É, melhor e até quem você convive, porque com naquele entra e sai, como certeza. você mesmo está dizendo aí da rotina, né? Que nós estamos no Uhum, automático, acabamos nem olhando para quem está do nosso lado. O quanto exato. aquela pessoa te faz diferente, o quanto aquela pessoa te ajuda. Então, assim, Sim. isso também é muito bom, né, Elis? Também ajuda aí no É, emocional. total. E assim, normalmente no final do ano todo mundo tem o hábito de escrever as suas metas. Não sei se alguém tem, mas eu tenho. E é o interessante que quando você coloca a ordem das metas, a saúde, ela não vai para o primeiro, ela vai para o quarto, quinto. Porque prioridade, ó, é carreira, dinheiro e vai descendo. E a saúde entra no na quinta posição. Hoje ela inverte, por incrível que pareça. Se vocês resgatarem o que vocês escreveram, vocês vão olhar que a saúde hoje ela vai estar em primeiro lugar. Porque é importante você olhar para a tua saúde. E aí eu reforço, não é só a saúde física, é a saúde mental também. Elas têm que estar alinhadas as duas juntas, né? Corpo e mente tem que estar os dois simplesmente caminhando juntos, porque senão o corpo não aguenta. O estresse agora, a pressão, as cobranças, porque para o trabalhador, só para a gente resgatar o que a gente estava falando do dia do trabalho, do dia do trabalhador, as cobranças e o estresse vai aumentar agora cada vez mais. E aí, em cima disso, vão ter muitas pessoas querendo se afastar literalmente de seus trabalhos, mesmo não podendo, porque não está aguentando. Porque o isolamento de ter que fazer a reunião está incomodando, porque o chefe vai cobrar cada vez mais. Então, a tendência agora é essa: as cobranças vão aumentar. E a gente tem que estar preparado psicologicamente para isso. É, legal. Então, pessoal, vocês que estão aqui, estão vendo aí a Elis falar, a tecnologia está aí, né, Elis? Estamos vendo que isso cresceu de um dia para a noite também, de uma forma que o pessoal esperava isso 1 ano, 2 anos, em dias e meses, isso aumentou. Então, isso também É, pode ser, pode não, é mais uma ferramenta aí para você poder estar conversando com o teu ente querido, seu pai, sua mãe, quem você está longe, para poder se sentir um pouquinho mais próximo, né? Não, Elis? com certeza. Então, assim, é importante aproveitar todo esse contexto de para auto se conhecer mesmo, né? Não ficar simplesmente há 3 dias atrás eu fiz uma live falando da autoimagem, de como eu me vejo, de como eu me olho. Nesse contexto, é importante você ter esta visão de como você se olha, se permita, né? Se sinta, se tem a oportunidade de tomar banho, né? Passar o sabonete, se olhar, se perceber, ó, eu tô viva, que bom, né? Você Não fica. falando isso agora, Elis, desculpa te cortar. Aham, No imagina. sábado eu fiz uma live com a Leonina e ela falou exatamente como você está me dizendo agora. Você olhar no espelho e falar, você é a pessoa mais importante. Ou seja, se Exato. valorizar, se Se cuidar, porque valorizar, se sempre estamos querendo cuidar. cuidar do outro, fazer pelo outro, mas se Exato. nós não estamos bem, como vamos cuidar do outro? Né? Isso Isso aí. eu creio que seja para a vida toda, para tudo na vida, né? Com certeza. Agora, se a gente ficar simplesmente na crise do negativismo, eu vou perder o emprego, vou perder meu dinheiro, eu vou perder minha vida, eu vou perder meu alicerce, você acaba atraindo essas coisas. Então, é importante você refletir. Opa, peraí, vamos mudar essa visão de pensamento aí. O que eu posso fazer de diferente para reinventar? E quando eu falo reinventar, é reinventar comigo também. Né? Será que eu me conheço o suficiente? O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso ser diferente? O meu trabalho não está dando certo. Então tá bom. Eu tenho que ter isso muito bem alinhado agora. Esse é momento para você pensar, não simplesmente jogar a toalha e deixar as doenças emocionais te dominarem, entendeu? Então, se reinvente, se olhe, se permita, né? Isso é um ponto fundamental para você ter um novo direcionamento aí para a tua vida e para a tua profissão também. Porque assim, tudo bem, ok, o meu contrato agora foi cancelado, né? Simplesmente. O que eu devo fazer? Então se reinvente.
Ah, eu estou trabalhando 8 ou 4 horas. Se reinvente, né? Então, assim, são alternativas que eu tenho que pensar, o que eu posso fazer de diferente. Tá bom, muito fácil o que você está falando aí. Eu sei o que você está dizendo, porque é muito fácil, porque você não está passando por isso. Não, pelo contrário, acho que a gente tem que começar a também se colocar no papel do outro e ajudar, né? Então, Ah, é o que eu legal. posso fazer de diferente? O Alexandre está aqui, parabéns, belíssimo trabalho. Eu creio que de vocês, iguais, eu não entendi muito bem aqui. O Alexandre, você coloca aqui, por Obrigada. favor. Eu acho que só vou amar o próximo quando eu me amar. Exatamente, né, Elisa? É exatamente isso. Perfeito! Ah, olha que frase linda, exatamente. Quando você começa a se amar, você começa a achar muitas respostas para o seu dia a dia, os pensamentos começam a fluir, as coisas vão fluir. Agora, se você ficar com um pensamento negativo, aí as coisas começam a ter outro significado na sua vida, né? É, Uma você frase que eu começa a ver, tudo faz sentido, né, Liz? tudo faz sentido. A lógica é fundamental. O que era um problema muito grande para alguns, ou para você, ou para mim, ele acaba se tornando um problema menor, porque você achou uma solução, uma resposta, uma alternativa, né? Então, a gente tem que parar de olhar a crise como uma crise, e sim como uma oportunidade também no dia do trabalho, né? A gente falou aí das questões emocionais, né, das doenças, o lado negativo, mas e o lado positivo também? Né? A gente tem que começar a olhar o lado positivo, ver as possibilidades que isso pode ter no dia a dia, tá? Então, eu me conheço, se eu não me conheço, então, pessoal, a primeira dica, pegar papel e caneta, o que eu sei fazer de bom? Olha aí, já anota aí. O que eu sei fazer de bom? Eu estudei com qual propósito? E se depois dessa pergunta 1, pergunta 2, você falar, não achei resposta nenhum, aí você busca uma ajuda, porque aí você vai Aí o precisar problema é justamente de uma maior. ajuda. Totalmente, porque aí você vai ter um profissional para te ajudar a essa resposta. Porque assim, não adianta, gente, é assim, a gente está em crise, sabemos, estamos em crise, mas qual é a alternativa B? Deixar que tudo isso domine, deixar que as síndromes, as psicopatologias entrem na nossa casa e dominem a nossa vida, ou você pode fazer diferente? Então, assim, é importante Aí, refletir sobre isso também. alguns insights aí, né, Elis, que vão sair depois dessas suas perguntas aí. Exatamente. E assim, né? E o trabalho, claro, falando de empresas, as empresas também precisam valorizar, né? Eu estou falando aqui, ó, já dei 3 exemplos: o meu para o empreendedor, para a pessoa que trabalha em empresa e para as empresas, que assim, empresa cuide dos seus funcionários. É importante também ter que a empresa cuide dos seus funcionários, ofereça psicoterapia para os colaboradores, porque para eles também não está sendo fácil. Imagina ter uma rotina e simplesmente ter que parar essa rotina e mudar tudo, se reinventar. Porque a empresa ela quer o resultado e ela vai cobrar por isso. E tem algumas empresas que, se não conseguem, fecham as portas. Exato. Quer falar, É. Cláudia? Hoje todo mundo, eu vejo dessa forma assim, Elis, hoje estamos todos no mesmo barco. Hoje temos que dar a mão para poder se ajudar, né? A empresa ajudando os seus colaboradores, colaboradores também fazendo a sua parte, porque isso também é importante. Entender, se colocar no lugar do outro, como você comentou aí, Exato. porque no momento que estamos vivendo, isso é o importante. Talvez tudo isso é para que aquela coisa que a gente não conseguia se colocar no lugar do outro, não pensar no próximo, não amar o próximo, talvez tudo isso a gente possa ter como lição. Então, assim, é como você está dizendo, não ver só o lado ruim, só o negativo, porque também podemos aprender muito com tudo isso. Hoje também temos aí comemorando o aniversário de morte do Ayrton Senna, né? Hoje são Exato. 26, 25, não me recordo bem. E era uma pessoa que era persistente, que lutou. Ele morreu ali fazendo o que ele gostava. Então, assim, eu acho que isso também é mais um exemplo aí para a gente ter como determinação e continuar firme e se procurar ajuda. Claro, para procurar ajuda, para ajudar outro, você tem que estar bem, como o Com Alexandre certeza. colocou aí, que para ele amar o próximo, ele vai ter que se amar primeiro. Aí me lembra muito aquela coisa do avião, né? Que as pessoas comentam, que quando entramos no avião, que a aeromoça começa a fazer lá
avisos. E primeiro vai colocar em você a máscara, para depois colocar no outro. Porque como você vai ajudar o outro se você não está bem? Certo, Elis? Exatamente. Então, assim, é importante, primeiro, a gente se permitir a se cuidar, a se gostar, para poder ajudar o outro. Oi, oi, Cláudia, tá cortando no falou a Oi, última pessoal. frase, tá me ouvindo? Estão me Oi, Cláudia. ouvindo? Agora Será? eu tô. Oi, Elis? Opa, Tá caiu. ouvindo? Oi, tô te... Tô. Oi? Tá me ouvindo? É assim, já começou a internet, eu acho que querer dar os problemas técnicos, mas para Oscilações. quem chegou depois, chamei aqui hoje a Elis, minha convidada especial para falar sobre saúde mental do trabalhador, em comemoração hoje do Dia do Trabalhador. É, Elis, eu quero te agradecer de coração por ter aceito o meu convite. Eu Eu que queria que você também agradeço. deixasse aí uma frase, uma palavra, algo de motivação, o que que você passa para nós aí nesse dia de hoje, com tudo isso que estamos vivendo. Eu costumo dizer que assim, a vida ela é feita de desafios, né? Nós estamos vivenciando desafios o tempo todo. A pandemia é um desafio, que é um desafio muito grande, né? Ainda tem muitas descobertas pela frente, muitos aprendizados para aprender, e nós devemos estar preparados, mas abertos para esse aprendizado. Vamos evoluir. E a questão emocional é assim, se você está sentindo, vivenciando qualquer questão que englobe depressão, ansiedade, há mais de 6, 7 meses, agora está com um pico muito alto, busque a ajuda de um profissional. Acredito que é importante. Pessoal, quem quiser entrar na minha rede social, pode entrar. Eu estou no Instagram como Elis_Lemos, no Facebook como Desenvolvimento e Psicologia Elis Regina Lemos, e também estou no canal do YouTube. Então me procura lá, informação tem, acredito que a gente está retribuindo bastante. Eu falo muito, muito mesmo nessa questão aí de carreira e saúde mental. Então busque, Legal. não espere. É. E agradeço, Então, Cláudia. Elis, então informação é o que não falta, ajuda é o que não Com falta, certeza. basta querer, né? Então, nós temos que Exatamente. dar o Se primeiro permitir. passo, se Se permitir. permitir. Querer não, se permitir. Exato. Elis, obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui por estar aqui compartilhando aí o seu aprendizado com a gente. Elis, muito obrigada de coração, viu? Até logo, então. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, até, Beijo. tchau. Até, tchau.